E aí, galera, tudo certo? Vamos aqui a mais um vídeo do nosso canal, né? O vídeo tem como tema calorimetria e a gente vai discutir o que é a capacidade térmica e o calor específico, tá? Então, bem, até aqui a gente entendeu o seguinte: primeiro, a informação do que é o calor. Então, o calor basicamente é uma energia em trânsito, né? Então, é uma energia que sai de um corpo que está a uma temperatura maior para um corpo que está a uma temperatura menor, naturalmente, né? Então, esse fluxo de energia devido à diferença de temperatura. E o que acontece, gente? Um nome é dado a esse calor que ao ser recebido ou perdido, causa uma variação na temperatura. Então, quando o calor cedido ou perdido, ele causa uma variação na temperatura, a gente chama de calor sensível, tá? Chamamos isso de calor sensível. E o que acontece? Esse calor sensível, então esse calor ele pode alterar, variar a temperatura de um corpo ou também de uma massa, tá certo? Então, a gente vai estudar a capacidade térmica que está relacionado o quão um corpo ou um objeto precisa receber de calor ou perder de calor para que a gente tenha uma variação na temperatura unitária de um corpo ou de um objeto, tá certo? Já o calor específico, a gente tem uma massa, né? Uma massa, tá? Uma porção de massa de uma substância específica. Então, o calor específico está associado a quão essa massa ela precisa de uma quantidade de calor para ser recebida ou perdida, né? Para que a gente tenha uma variação na temperatura no valor unitário, tá certo? Então, capacidade térmica está relacionada a corpos de objeto e calor específico a uma massa, tá certo? Isso sempre o calor sensível. Então, basicamente, o que é um calor sensível? Então, o calor sensível é aquele que, ao ser fornecido a um corpo ou ser cedido por ele, provoca uma variação na temperatura. Então, sempre que a gente tem uma variação na temperatura de um corpo ou de uma massa, isso está associado a um calor sensível recebido ou perdido pelo corpo, tá certo? Então, se a gente tem, por exemplo, um gelo aqui, ó, um exemplo gelo. Então, se o gelo sai de menos 50 graus Celsius para menos 10 graus Celsius, o que acontece, gente? A água no formato no estado sólido, então ela perdeu energia na forma de calor e esse calor é um calor sensível porque você teve uma variação na temperatura. Então isso acontece também no sorvete. Então sempre que a gente tem uma variação na temperatura, então o calor cedido ou perdido, a gente chama de calor sensível, esse calor, tá? Então a gente já viu também uma outra relação, né? Então, uma forma de energia, o calor expresso no sistema internacional em Joule, né? Tem esse J como símbolo de energia na forma de calor. No entanto, outra unidade bastante difundida para expressar a energia calorífica é a caloria, tá? O cal, tá? E a gente tem essa relação, né? Que um cal é igual a 4,18 joule, tá? O joule, né? Alguns chamam de joule. Então, bem, vamos lá. Capacidade térmica. Então, aqui eu tenho um experimento, né, para a determinação da capacidade térmica de um objeto, né? Então, tem um cilindro azul aqui. Então, aqui eu tenho uma fonte e uma resistência. Então, essa resistência, ela vai, ao ligar, ela vai dissipar uma potência aqui nesse cilindro. E aí, o que acontece? Tem um ato de ligar e desligar o cilindro, né? E aí a gente mede basicamente a temperatura, né? Mede a temperatura, aí a temperatura do objeto tá, marca uma temperatura específica, né? O termômetro marca uma temperatura específica do objeto e ao dissipar potência, ou seja, ao um calor ser fornecido, quando o calor é fornecido para esse objeto devido a essa dissipação de potência, o que é que vai acontecer, gente? Vai acontecer uma variação na temperatura. E aí a gente mede a capacidade térmica do corpo, tá certo? A capacidade térmica do corpo ou do objeto. Então, a capacidade térmica vai ser essa relação do calor dividido pela variação na temperatura, tá certo? Então,
essa resistência fornece uma energia na forma de calor para esse objeto, e aí você tem uma variação na temperatura que é medida aqui pelo termômetro. E a capacidade térmica é igual ao calor dividido por ΔT, tá certo? Lembrando que quanto maior esse ΔT, menor será a capacidade térmica. Quanto menor esse ΔT, maior será a capacidade térmica. Quanto maior esse ΔT, menor a capacidade térmica, né? Então nós temos essa relação. Então significa o seguinte, gente. Se um corpo ele varia muito a temperatura, então imagine uma situação 1. Então uma quantidade de calor é fornecida para um objeto. E aí a gente tem uma variação elevada na temperatura. Depois, em um outro objeto, a mesma quantidade de calor é fornecida e a gente tem uma pequena variação na temperatura em relação à situação 1. Então, o que é que a gente vai observar? Que na situação 1, o objeto ele tem uma capacidade térmica menor, tá certo? E na situação 2, ele tem uma capacidade térmica maior. Então, a capacidade térmica ela é maior ou menor quando o corpo ele tem uma dificuldade em variar a temperatura. Então, se um calor é fornecido e o corpo ele oferece resistência em variar a temperatura, significa que a capacidade térmica daquele corpo ela é alta, comparado a uma situação em que o corpo ele tem mais facilidade em variar a temperatura. Tá? Isso é dessa relação. Né? Então, com maior a variação da temperatura, com maior esse ΔT, menor a capacidade térmica, com menor esse ΔT, maior a capacidade térmica. Tá? Então, o corpo de maior massa apresenta maior capacidade térmica, precisando receber maior calor do que o outro para ter a temperatura elevada do mesmo valor. Então, assim, quanto maior a massa do corpo, maior será a dificuldade dele variar a temperatura, tá certo? Consequentemente, maior a capacidade térmica dele. Então, com menor a massa, então menor será a dificuldade dele variar a temperatura, ou seja, esse ΔT aqui será mais elevado devido a uma massa menor, e aí nós teremos uma capacidade térmica menor. Então, com menor a massa, com menor a massa, menor a capacidade térmica, né? Então, o corpo de massa, de maior massa, apresenta maior capacidade térmica, precisando receber mais calor do que o outro para ter uma temperatura elevada do mesmo valor, tá certo? Então, com maior a massa, o corpo tem mais dificuldade em variar a temperatura, tá certo? E o calor específico, então vamos lá. O calor específico ele está associado a uma substância, uma massa de uma substância, não? Então, cada substância vai ter lá um calor específico associado a ela e está associado à massa. Então, aqui nós temos um experimento para a determinação do calor específico da água, né? E aí aqui eu tenho o becker, né, e o termômetro, e aqui uma fonte de calor. Temos aqui uma fonte de calor. Então, é colocado aqui nesse recipiente 1 kg de água, tá certo? 1 kg de água. E aí essa fonte de calor fornece 4,18 kJ, tá? Para essa substância. Então, quando é fornecida essa quantidade de calor, né? Quando é fornecida essa quantidade de calor, 4,18 kJ, aí você tem uma variação de 1 grau Celsius, tá certo? Então, para essa massa de 1 kg, quando é fornecida essa quantidade de calor, você tem essa variação de 1 grau Celsius. Então, o calor específico vai ser igual ao calor fornecido, né, 4,18, a massa da água, que é 1 kg, vezes a variação na temperatura, que é 1 grau Celsius, tá certo? Então, substituindo aqui, 1 vezes 1 dá 1, e aqui fica 4,18 kJ sobre quilograma vezes grau Celsius, que é igual, convertendo, né, fazendo aquela conversão lá de joule para cal, a gente tem 1 cal gramas vezes grau Celsius. Então, essa é a relação, tá certo, gente? Então, a massa específica da água é 1 cal grama por grau Celsius, tá certo? E aí a gente tem a expressão para
o calor específico, né, que é o calor associado à variação na temperatura de uma massa. Então, o calor específico ele vai ser igual a o calor, né, fornecido, perdido ou recebido pela massa, dividido pela massa vezes ΔT, tá? E a gente, como eu comentei, cada substância, ela tem um calor específico associado a ela, né? Então você tem aqui os metais, você tem o alumínio, tem um calor específico 0,22, o ferro 0,11, né? Cal, grama vezes grau Celsius, tá? O chumbo 0,031. Então você tem a areia, o gelo, né? Então, por exemplo, o calor específico da água, né? Da água no estado líquido é 1 cal gramas por vezes grau Celsius, e o gelo já é diferente, é aproximadamente 0,5. Então você observa que dependendo da substância ou até do estado da substância, você tem um calor específico para ela, tá? Então, esses são valores de calor específico de sólidos e líquidos a 20 graus Celsius, tá? Foram medidos a 20 graus Celsius. Ok, gente? E aqui a gente tem uma expressão para falar um pouco daquela afirmação que eu fiz anteriormente, né? De quanto maior a massa, maior a dificuldade do corpo variar a temperatura. Então, isso implica em uma maior capacidade térmica, né? E o que acontece? Essa afirmação está relacionada a essa expressão, que é originada da seguinte forma. Então, você tem o seguinte: a gente aprendeu aqui que a capacidade térmica é o calor dividido por ΔT. Aqui a gente pode organizar, né? Você tem um calor específico e aí eu tenho o calor dividido por ΔT. A gente aprendeu que isso é o que, gente? Capacidade térmica. Q sobre ΔT, capacidade térmica. E aí a gente tem isso, né? Que o calor específico vai ser a capacidade térmica sobre M. Ou que a capacidade térmica é igual a M vezes o calor específico. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Quanto maior a massa, maior o calor específico. Tá certo, gente? E aqui a gente tem aquela relação, essa relação originada da seguinte forma, né? Simplesmente aqui debaixo do C é como se tivesse um 1, né? E aqui eu só organizo, né? C vezes M vezes ΔT e o calor vezes 1 fica o calor. Então eu tenho que essa relação que o calor vai ser igual a massa, né? Vezes o calor específico vezes ΔT, que também é igual à capacidade térmica vezes ΔT. Então a gente tem essa expressão para o calor sensível. Então, sempre que houver uma variação na temperatura, a gente vai utilizar o calor sensível, que é esse calor aqui, que se tivesse tratando de uma massa, né, então a gente tem um calor específico. Se tivesse tratando de um corpo, a gente vai utilizar a equação da capacidade térmica. Então, massa, a gente utiliza a parte de calor específico, e quando se tratar de um objeto ou um corpo, a gente vai utilizar a capacidade térmica. E sempre como a gente já discutiu, né? Então, se o calor ele é absorvido, eu tenho um calor positivo. Então, se o sistema ele recebe calor, então aquele calor ele é positivo. Então, quando o sistema recebe um calor, o calor é positivo. Ele recebe o absorvido, né? Agora, quando o sistema ele cede, né? Ou seja, quando sai calor do corpo, né? Quando ele cede calor, então esse calor ele é negativo, tá certo? Então, quando o sistema cede ou perde calor, calor negativo. Quando o sistema absorve ou ganha calor, esse calor a gente chama ele de um calor positivo, né? Porque ele está recebendo, é mais, tá? E aí, para finalizar esse vídeo, sobre aquela questão do isolamento térmico, né? A gente viu o seguinte: se eu tenho um sistema, então aqui são paredes, né? Paredes adiabáticas. E o que acontece, gente? Nesse sistema nem entra calor nesse sistema e nem sai calor, tá certo? Aqui é uma espécie de um isopor, né? Trazendo aí para o dia a dia de vocês. E aí eu tenho dentro desse sistema que está isolado termicamente, que nem entra nem sai calor, três corpos, A, B e C. E aí o que é que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte: as trocas de calores entre eles serão sempre igual a zero. Então, QA mais QB mais QC será igual a zero. Então, as trocas de calores entre esses três corpos, A, B e C,
serão igual a zero. Então, a soma dessas trocas será igual a zero. E a gente tem essa expressão aqui para esse sistema que está isolado termicamente. Tá, ok? A soma de todos os calores, tanto faz ser cedido ou tanto faz ser perdido ou ganhado pelo corpo, a soma de todos esses calores será igual a zero, tá certo? Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.